Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando o 46º programa do canal Esporte Educação. No programa de hoje, nós vamos abordar um tema bastante interessante do esporte infantil, que é a importância das viagens no esporte de crianças e adolescentes. Na realidade, nós estamos aqui descrevendo um fenômeno que se desenvolve na grande parte das atividades esportivas infantis, que são as viagens, os passeios que essas escolas realizam. Esse programa também é uma forma de orientar as famílias em relação a, muitas vezes, a família se pergunta qual o objetivo dessas viagens. A criança recebeu um convite para participar de uma viagem em uma outra cidade, ou de ônibus, ou de avião. Quais são os objetivos dessa viagem? O que os professores têm em mente quando programam esse tipo de atividade? Ao mesmo tempo, o objetivo é também sugerir aos agentes esportivos, os professores, educadores, os técnicos, que utilizem essa técnica motivacional. Porque, na realidade, um dos aspectos relacionados a essas viagens está relacionado às estratégias e técnicas motivacionais de participação das crianças no esporte. Isso mesmo, porque na realidade, dentro dos aspectos relacionados à motivação esportiva infantil, se levarmos em conta os aspectos ligados à motivação extrínseca, ou seja, aqueles aspectos que são inerentes à personalidade individual de cada criança, um aspecto é muito importante. As saídas de campo e os jogos em outros espaços esportivos são aspectos bastante interessantes e que são orientados por Weinberg e Gold como estratégias psicológicas importantes em relação ao processo psicológico da motivação. Então, um dos aspectos de objetivo da criança poder participar dessas atividades é sim dar conta de um dos aspectos relativo à sua motivação em participar do esporte. Um outro aspecto importante diz respeito também aos processos psicológicos da motivação, que são as particularidades da motivação, como já falamos em outros programas. E dois aspectos são importantes no processo motivacional infantil, que é a criança adora estar com os amigos e adora fazer novos amigos. E uma viagem, um passeio com a escola, né, para outro local, para enfrentar uma outra escola, para jogar com outra escola de futebol, ou de vôlei, de basquete, que seja, é uma grande oportunidade que as crianças têm de atender esses dois aspectos importantes do processo das particularidades da motivação infantil para o esporte, que é estar com os amigos e também a oportunidade de fazer novos amigos. Outro aspecto importante como estratégia educacional que as viagens do esporte infantil também contemplam são as relações interpessoais, ou seja, são estratégias importantes que o professor pode utilizar como forma de ampliar o processo da educação inclusiva e da educação integrativa. Porque essas viagens proporcionam que as crianças fiquem mais tempo juntas, elas possam conviver por mais tempo e criam a possibilidade das crianças poderem se conhecer melhor, das crianças conhecerem melhor as necessidades, as características de particularidade de cada colega. Então, uma grande possibilidade também, além do processo motivacional, desenvolver as relações interpessoais, principalmente em relação à educação inclusiva e à educação integrativa, onde o grande objetivo é criar um ambiente acolhedor para a criança e, ao mesmo tempo, que as crianças possam se integrar, possam se relacionar e possam desenvolver as habilidades das relações interpessoais. Outro aspecto importante que essas viagens proporcionam é a oportunidade da criança desenvolver as relações ligadas à cidadania, ou seja, ela vai durante um período determinado de tempo conviver com uma série de normas sociais que se assemelham muito às relações que ela vai vivenciar futuramente no seu cotidiano como cidadã, porque tem o processo, né, então, de repartir com os colegas o alimento, repartir o espaço físico de um quarto onde as crianças vão ficar juntas, né? Tem todo um processo muito semelhante, né, ao processo das normas sociais de cidadania, né? O próprio processo de saber lidar com a liberdade. A liberdade de uma criança, do indivíduo adulto, ela vai até ao determinado momento que não prejudique a liberdade do outro. Então, essa relação de conseguir lidar com a sua liberdade integrada e relacionada com a liberdade dos outros é que vai fazer com que a criança desenvolva os aspectos fundamentais do desenvolvimento da cidadania. E por último, essas viagens também proporcionam esses passeios,
processo de desenvolvimento, de deslocamento para outro espaço junto com um grupo de crianças, que a criança também possa desenvolver e vivenciar situações que ela não vive na sua casa no dia a dia. Existem crianças que no seu espaço esportivo, no seu espaço residencial, na sua casa, com a sua família, a criança acaba vivenciando uma série de situações onde ela não consegue desenvolver autonomia e independência para uma série de habilidades. Então, às vezes é a mãe ou o pai que corta a carne para a criança, é a mãe e o pai que cuida dos seus pertences, né? Então, essas viagens proporcionam que os professores possam desenvolver uma série de habilidades práticas do dia a dia, que a criança possa desenvolver a sua autonomia, a sua independência, como cortar a sua própria carne, se servir na hora do buffet, em que a criança está fazendo alimentação junto com os colegas, ela poder arrumar a cama dela, ela poder cuidar o horário que ela vai escovar os dentes, então a criança poder organizar a sua mala. Então são uma série de habilidades que essas viagens podem proporcionar também. Então é fundamental que dentro desse processo em que as crianças vão vivenciar, que os professores possam criar situações para que a criança possa desenvolver essa autonomia, essa responsabilidade. E não manter, né, a mesma rotina que a criança tem na sua casa, onde a família faz tudo por ela. Então é fundamental, porque a autonomia e a responsabilidade são duas habilidades importantíssimas para o processo de desenvolvimento do ser humano, mas ao mesmo tempo, à medida que a criança vai se sentindo competente para desenvolver essas habilidades, ela também vai aumentando o seu autoconceito e a sua percepção de competência, que são fatores fundamentais para o desenvolvimento infantil. Mais uma vez gostaria de agradecer a presença de todos. Quem puder dar um like aí eu agradeço, e fica o convite para na próxima sexta-feira a gente poder falar um pouquinho mais sobre algum tema relacionado ao esporte infantil. Um grande abraço a todos e até a próxima sexta-feira.